na melhor das hipóteses, as organizações de esquerda estão trabalhando, fazendo um trabalho assistencialista, que é ultraminoritário, distribuindo alimentos. É o caso do MST. É importante falar uma palavrinha aqui sobre essa questão. Logicamente que distribuir alimentos é uma ajuda para a população. Isso não dá para criticar o fato em si. Mas é importante dizer o seguinte: primeiramente, que distribuir alimentos não muda nada a situação. Você precisaria organizar um sistema nacional de assistência a essas populações. Nenhum esforço privado individual vai ser suficiente para suprir as necessidades da população. Então, isso daí é uma medida muito parcial que não aponta para a resolução do problema. Segundo, embora a ajuda possa ser importante, principalmente para os setores que estão recebendo ajuda, o mais importante de tudo não é a assistência a esses setores. A assistência essa que deveria ser feita pelo Estado. O mais importante é que a população se organize para reivindicar aquilo que é necessário, porque a assistência, nesse caso aqui, ela só tem um efeito muito limitado. No final das contas, ela é pouco menos do que inócua. Há muita propaganda do MST distribuir alimentos, etc. e tal. Hoje, o próprio Estado de São Paulo tirou um editorial falando que o caso de Paraisópolis é um modelo, porque a comunidade de Paraisópolis se organizou, uma coisa muito importante, muito significativa, é a proposta que nós temos apresentado em todos os lugares, a proposta de organização da própria população, mas se organizou porque não tem um direcionamento político muito claro para suprir as necessidades simplesmente com assistencialismo. Ou seja, ver o problema dos alimentos, ajudar as pessoas, em alguns casos, a conseguir o auxílio emergencial do governo, contratar um médico da comunidade. Veja só a completa ausência e ineficiência do poder público. Uma comunidade pobre, uma comunidade carente, tem que contratar um médico para atender às suas necessidades, porque o poder público é totalmente incapaz. Poder público dirigido, no caso, pelos heróis do povo, Bruno Covas e João Dória. São completamente incapazes de atender às necessidades. Então, o Estado de São Paulo fala o seguinte, que é isso que tem que fazer. Quer dizer, o que eles querem dizer não é que a população tem que se organizar e, se necessário, ir para o enfrentamento com os governos. O que eles querem dizer é o seguinte: cada comunidade pobre tem que se virar, se organizem aí, arrumem comida, contratem um médico e tal, não esperem nada do poder público. Ora, no Brasil, o poder público, ele expropria da população quase 50% da renda popular a título de impostos. Você paga todo tipo de imposto, taxa, tudo, supostamente para que o poder público atenda às necessidades populares. Quando você tem uma crise, a burguesia vem e fala: vire-se sozinho. Por quê? Porque, logicamente, a função do poder público aos olhos da burguesia é atender a burguesia, é salvar os bancos, é salvar os industriais, é aprovar leis para reduzir salários. Bom, e os milhões de pessoas que moram em comunidades que são relativamente precárias, virem-se, façam tudo sozinhos, façam tudo que vocês precisarem fazer, façam por conta. Não esperem pelo poder público. Bem, o que justamente é necessário nesse momento é pressionar o poder público para que os recursos existentes sejam colocados não a serviço dos capitalistas, mas a serviço da população pobre, para que os recursos sejam voltados ao atendimento médico, para que os recursos sejam voltados para equipamento de segurança individual, para que o poder público interfira na regulamentação da situação do trabalho e tudo mais.
Então, aqui nós vemos claramente duas linhas de conduta que são opostas. Uma é essa do Estado de São Paulo, que é da burguesia, que é o seguinte: organizem-se aí, né, façam um trabalho assistencial e virem-se, porque o dinheiro do Estado é para os banqueiros. E a outra, que é a política que nós estamos defendendo, que é organizem-se para forçar o poder público a atender às necessidades dos trabalhadores, porque ali os recursos são muito grandes. Ter uma política de que os trabalhadores têm que ficar confinados à caridade pública, né, a doação de comida, etc. e tal, é uma política de total complacência com a atitude criminosa do poder público no Brasil. Então é necessário mudar essa política, né? Os resultados negativos já estão aí, né? E vão continuar, porque a crise não acabou e nem está perto de acabar. Num certo sentido, essa crise está apenas no começo. Há uma longa crise pela frente e até agora os trabalhadores estão perdendo para a burguesia de goleada porque os trabalhadores não têm quem os defenda, não tem quem organize a sua luta, não há mobilização nenhuma. A esquerda colocou as suas esperanças numa política de seguidismo à direita, à burguesia, e, ainda que residualmente, de assistencialismo, mas não uma política de mobilização, não uma política de luta, ou seja, uma política revolucionária.